Deixa eu trazer aqui essa outra notícia do dia que está repercutindo muito, gente. Essa fala do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Ele participou de um evento no final de semana lá no interior de São Paulo e ele disse que houve um planejamento de golpe, mas que não foi efetivado. Vamos ver. Planejamento de golpe, é melhor. Mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo. Camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente. Eles classificam, falam que aquilo é golpe. Mas tem uma outra fala depois do Valdemar eu queria ver, que eu considero... fazer o VAR do Kassab rindo dessa frase. A gente põe ali. Vai. Eu acho essa frase aqui, que eu botei no blog, a mais importante, porque ele diz assim, neste mesmo evento, o Supremo decidiu, temos que respeitar. Gente, isso aqui caiu como uma bomba no bolsonarismo. Imagine só os bolsonaristas que estão às turras com o Supremo há, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos. Aí vem o presidente do PL dizer, não, o Supremo decidiu, a gente precisa respeitar a decisão. Aí ele faz essa avaliação toda de que teve um planejamento de golpe, mas não se efetivou, mas olha só, Bolsonaro e tal. E aí, eu comecei a receber várias mensagens, várias ligações de bolsonaristas super irritados com o Valdemar, achando que Valdemar está, como eu coloquei aqui, rifando. O Valdemar, eles usam de forma específica, mas é o Centrão, tá? O Centrão rifando o ex-presidente Bolsonaro porque estão pressionando para uma definição de uma candidatura em 2026. Aí, vários aliados de Bolsonaro nas redes sociais, Paulo Figueiredo foi ao Twitter, Ricardo Salles, Fábio Weingarten, Valdemar falando com todo mundo, dizendo, não, gente, espera aí, não foi isso que eu quis dizer. O Bolsonaro, nosso líder, o Bolsonaro, a candidatura de 26, é que eu tô rindo, porque na semana passada o Valdemar veio aqui e disse que a candidatura em 26, quem vai decidir vai ser Bolsonaro e a vice também, tá? Isso foi antes da decisão do Supremo. Aí, passada a decisão do Supremo, a primeira fala pública do Valdemar é essa aqui. O Supremo decidiu, vamos resolver, vamos respeitar. E a tecla SAP é, vamos resolver. O que nós vamos fazer? Porque ele é um político pragmático, gente. Eles querem eleger. Essa avaliação dos radicais de nem eleição não é só sobre ganhar, não funciona com essa turma aqui do Centrão. Esquece, precisa combinar com a turma do Centrão. Para eles funciona, para essa não. E quem tem bancada são eles. Eu não sou adivinho, não, mas hoje na CBN eu disse que o Valdemar ia explicar essa declaração e dizer que não tinha dito e tal. E é o que ele sempre faz, ele é um falastrão e se enrola com as palavras e depois... Eu vou trazer, porque de fato ele se explicou, ele me mandou uma mensagem aqui, eu vou ler, mas se puder rodar de novo só a imagem, porque eu sei que o Otávio quer comentar, e eu quero fazer um comentário sobre como foi esse evento. O Valdemar estava muito à vontade nesse evento, porque os aliados dele me dizendo, Sadi, você repara até na estética, tudo. O Valdemar estava no final de semana, num evento, interior de São Paulo, achando que estava batendo papo. E aí, essa turma falando que o Valdemar falava assim, como é que eu vou imaginar que isso vai viralizar e tal? E aí eu falando, gente, hoje não existe mais isso. Você fala qualquer coisa em qualquer lugar. Se você tiver uma posição de destaque, como é o presidente do PL, isso vai ganhar as redes sociais. Isso aqui repercutindo um monte, só se fala disso no bolsonarismo. O que diz o Valdemar? É claro que eu não disse isso nesse sentido. Falei com uma condicionante. Se tivesse, imagina que tivesse, vamos supor que, foi no campo do imaginário. Está claro, nunca houve planejamento, muito menos tentativa. O próprio ministro do Supremo, Luiz Fux, confirmou isso. O que importa deixar claro é que não houve golpe. O presidente Bolsonaro sempre afirmou que não ia aceitar nada fora da Constituição. Ele recuou de qualquer ideia nesse sentido e conduziu a transição de forma democrática. Esse é o fato. Otávio. O Valdemar, quando foi em Brasília a entrevista que ele deu aqui no Estúdio I, ele falou, não, mas esse julgamento não pode, coitado do Bolsonaro,
porque não tem como recorrer, você ser julgado do Supremo, coitado, é uma instância só, não tem duplo grau de jurisdição. Cara, o Valdemar foi condenado pelo STF, não ficou pedindo anistia, não ficou articulando para o Congresso fazer motim, não ficou mandando o filho ir para o exterior pedir retaliação. Ele foi, pegou a pena, cumpriu e deu a volta por cima. Hoje é presidente do partido mais importante da Câmara. Então, se tivesse que dizer alguma coisa para o Bolsonaro, assim, lute como um Valdemar e não como um covarde. E outra coisa... Mas é isso, gente, porque o argumento dele naquele dia que o Bolsonaro tá desesperado, porque sofreu o que o Valdemar sofreu, e ele está aí, ó. E, Valdo, tem uma outra coisa, né? Por ser um político pragmático, o Valdemar também, ele entende de expectativa de poder. Então, ele está vendo que tem uma janela para você construir uma candidatura no campo da direita, centro-direita, que pode até passar por Bolsonaro indicar a vice, mas ele sabe, embora não vá dizer isso publicamente, vou repetir isso várias vezes desse jeito, como eu coloco aqui, o Centrão estava feliz da vida, no sentido da política, para que alguém resolvesse a questão de Bolsonaro, porque eles estavam incomodados com esse debate interditado na direita, quem vai ser o candidato em 2026. E eu contei aqui na sexta-feira, um aliado de Bolsonaro assistindo ao programa, depois me escreveu dizendo: todo mundo sabe que Bolsonaro vai deixar para os 45 do segundo tempo essa indicação. Então, quer dizer, o timing do ex-presidente Bolsonaro vai ser o timing do Centrão, vai ficar esperando ele esticar essa corda de candidatura de algum filho, ou ele, ou o Eduardo, enfim, um desses na cabeça de chapa, mesmo estando inelegível, e o Centrão não pode fazer nada, não pode decidir, não pode conversar, não pode debater quem vai ser o candidato. Andréia, olha, o Valdemar, não, olha, na minha intenção, na verdade, era defender o presidente Bolsonaro, não queria atacá-lo, longe de mim. Eu só talvez tenha errado na entonação. O que eu queria dizer é o seguinte, ó, se tivesse havido um planejamento de golpe, bom, não, ele falou, houve um planejamento de golpe, você olha ali, e se você observa toda a fala dele, ele vem construindo algo dentro da tese que é debatida pelos advogados de Bolsonaro, pelos aliados de Bolsonaro, só que ele dá traduz com outras palavras que são mais autênticas, né, e refletem mais a realidade. Ele fala, ó, ele critica o STF, diz que a decisão foi exagerada, que o STF não deveria ter feito o que fez, mas se fez, tem que ser respeitada. E depois ele entra na linha, e houve um planejamento de golpe, né? Houve planejamento de golpe e começa a tecer ali comentários para defender a sua tese. Então ele falou, conversando hoje com os aliados, tanto de Bolsonaro quanto de Valdemar, disseram, foi um sincericídio, não passou disso, um sincericídio. Ele queria defender Bolsonaro, achando, olha, Bolsonaro disse que estavam discutindo alternativas para evitar a posse de Lula, né? Alternativas legais não eram legais, fazer uma intervenção no TSE, anular a eleição, decretar estado de sítio, não tem nada de legal nessa questão, né? Então, mas aí ele, olha, o pessoal defende isso, né? Mas aí ele traduziu, olha, houve planejamento do golpe, mas não teve ato executório, que foi o que os ministros do Supremo entenderam, que teve sim, teve o planejamento do golpe, como diz o Valdemar, e existiram também os atos executórios, como definiram os 4 ministros que votaram pela condenação. A frase foi considerada um desastre, dá munição para os líderes governistas que já estão planejando usar essa frase dele ali em qualquer sessão, em qualquer reunião em que venha a ser debatido o projeto da anistia, né? Ele agora tenta dizer, não foi bem isso que eu quis dizer, queria defender Bolsonaro. E queria mesmo, olha, ele discutiu o golpe, mas não aplicou o golpe, então não tem crime. Foi isso que ele falou, né? Só que com essas palavras, deu munição para o governo, né? Enfraquece a articulação do governador Tarcísio, né? Tarcísio diz que essa fala de Valdemar não pesou em nada na decisão de desistir de vir a Brasília, mas com certeza contribuiu, né? Porque ele vira o grande articulador, o protagonista com
da defesa do projeto da anistia e vem Valdemar dizendo o seguinte, olha, houve o planejamento do golpe. Joga uma bola, me disseram, né? É uma bola nas costas do Tarcísio. Ele Tarcísio disse, ó, não quero ficar tão colado assim com a minha imagem nessa questão da anistia. Já defendi, já fiz o que tinha que ser feito para pautar o projeto, agora a bola está com os líderes no Congresso. Então, André, foi classificar de sincericídio de Valdemar uma bola nas costas. Ele disse que estava querendo defender, realmente, a seu estilo, ele queria defender. Errou, segundo ele, na entonação. Eu acho que não na entonação, mas no uso das palavras. André? É a interpretação do Valdemar do voto do Fux. Não é? Ele estava só querendo botar em palavras comuns a tese do Fux. Agora, Malu, é fã ou hater? É aquela história, né? Com um aliado desse, quem precisa de inimigo, gente? É uma coisa incrível, né? Agora, eu fiquei lembrando da vez que ele veio aqui. Eu quero lembrar, até falando em transparência, que ele é transparente. Super. E você perguntou que é aliado ou hater. Teve um carnaval no Rio de Janeiro, Merval, que o Itamar recebe uma ligação dizendo que tem uma moça querendo conhecê-lo, Lilian Ramos. Quem leva Lilian Ramos? Lilian Ramos estava sem, né? Foi fotografada e descobriu que ela estava desnuda naquele carnaval. Quem levou Lilian Ramos para Itamar? Ué, Lives? Valdemar Costa Neto! Não lembrava disso. Não lembrava disso, não? Não lembrava disso. Valdemar Costa Neto é quem leva a Lilian Ramos. É uma amizade que às vezes dá um certo assim, problema. A transparência sempre teve presente Nesse caso, literalmente. Deu um grande problema a transparência da Lilian Ramos nesse caso. Mas esse é o Valdemar Costa Neto. Eu lembro quando ele veio aqui, uma das vezes, bem no comecinho, ele disse que o Bolsonaro não era normal. Aí deu um problema. Aí depois ele falou, não, na verdade ele é acima do normal. Muito melhor que normal. Muito melhor do que normal. É que ele fala, porque para político, né, assim, eles estão tão treinados que eles vão indo, são um sabonete. O Valdemar não, ele vai falando. E da última vez que ele veio aqui, há 2 semanas, o problema ali era Eduardo Bolsonaro. E depois, quando acabou aquela entrevista, ele falando, não, vai ser o candidato que o Bolsonaro quiser, vai ser... Ali ele estava bem, dava para ver que ele estava segurando a onda. E quando acabou a entrevista, alguns aliados de Valdemar me disseram assim, ele não pode dizer outra coisa, porque... O problema, quem não quer o Eduardo Bolsonaro é o pai Jair, não é o Valdemar, porque o Eduardo estava muito incomodado dizendo, se o Tarcísio vier e sair candidato à presidência, eu vou sair do partido, era isso, lembrei agora. O Eduardo Bolsonaro dizendo que vai sair do PL porque o Valdemar não dá o tamanho que ele tem, está reclamando, da mesma forma que ele reclamou com o pai, que o pai o chamou de imaturo. E aí o Valdemar disse, não, aqui o Bolsonaro vai resolver tudo. Quando acabou a entrevista, a turma do PL me procurou e falou, ele está falando isso, mas é porque ele sabe que ele não precisa fazer nada. Quem não quer o Eduardo candidato à presidência é o pai, por causa de tudo isso que a gente falou no começo. Sabe que quem tem mais chance é um candidato competitivo como o Tarcísio. O pior emprego da política brasileira é ser presidente de partido dos Bolsonaros. É sempre a dor de cabeça. O pior emprego. O Valdemar até que está sobrevivendo bastante. Acho que não. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que só sendo assim, liso assim. Cara, botou o Braga Neto dentro do PL, Vai falar do fundo partidário, você vai falar do fundo partidário, que traz muito dinheiro, mas dá muita dor de cabeça. É igual alguns empregos, é tanta dor de cabeça que não vale a mas pena. essa é uma dor de cabeça que ele gosta. Ele gosta. Não é uma dor de cabeça que ele Sabe acha. o que é grave? Ele toma uma É grave o seguinte, pirona, pronto. esse lado pitoresco, engraçado e folclórico do Valdemar, que é isso que ele relativiza a gravidade das declarações dele. Está à frente do maior partido do Brasil, que delega a Bolsonaro a função de definir quem vai ser candidato. E diz em público, que foi em público, e de forma pausada, porque às vezes você está numa frase corrida, você encaixa uma declaração e depois o recorte da frase, de fato, pesa o contexto. Não, olha, pegaram só um trechinho. Ali não, tinha começo, meio e fim. Houve planejamento do golpe. Houve planejamento do golpe e fica por isso mesmo. O candidato dele, que segundo ele planejou o golpe, continua sendo uma voz de liderança, o macho alfa do PL lá para definir quem vai ser candidato e de que jeito ano que vem. E não há nenhuma declaração, que é o que se espera, dizendo assim, não vai dizer isso, na transparência dele. Foi um erro. Não admitiremos no PL qualquer chapa
que repita ou ouse repetir o erro de planejar golpe. Não, foi planejou, mas não executou, a vida segue. Um piloto decidiu falar. Ele revelou detalhes de um esquema de jatinhos usados pelo PCC. E nesse relato aparecem 2 caciques da política, líderes do Centrão. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o senador e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira. O piloto disse à Polícia Federal que Rueda era mencionado como dono de parte das aeronaves. Um grupo muito forte, cabeçado pelo Rueda, que vinha com muito dinheiro que precisava gastar. Aviões registrados em nome de empresas de fachada, operados por um fundo de investimento e usados em negócios de lavagem de dinheiro. No mesmo relato, ele descreve um voo feito em agosto de 2024, quando ele transportou uma sacola de papelão que, segundo ele, parecia estar cheia de dinheiro vivo. No mesmo dia, os passageiros disseram que iriam se encontrar com Ciro Nogueira. As imagens dessa sacola foram mostradas ao ICL Notícias. Você fez um vídeo dela que você nos mostrou, é esse dia, dessa sacola. Isso, eu fiz aquele vídeo no intuito de demarcar que eu não estava maluco. E o conteúdo foi confirmado à Polícia Federal. Rueda diz que não tem jatinhos. Ciro Nogueira nega qualquer envolvimento, afirma que abriu seus sigilos à Justiça e processa o ICL por danos morais. O caso expõe como a ligação entre política, negócios privados e o crime organizado continua sendo um dos maiores desafios para a democracia brasileira. A reportagem investigativa completa você acompanha em iclnoticias.com.br. Sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando. Aqui você já sabe, de segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o jornalista do Alma Preta, também é jornalista investigativo, nosso colaborador aqui do ICL e escritor, que é o Flávio Veme Costa. Flávio, prazer te receber mais uma vez. Boa tarde, Gabi. É sempre um prazer estar falando com você. Obrigado pelo convite. Bom, antes de mais nada, quero dar, assim, o meu parabéns para toda a equipe. Obrigado. do ICL, você, Leandro Demore, César Calejon, Alice Maciel, o Thiago Ordi também, que foi uma colaboração com o UOL por essa reportagem. E acho que para a gente começar a nossa conversa, vamos entender esse personagem que surgiu com todas essas histórias. Aí a gente vai puxando cada um desses fios. Certo. Quem é o Mauro Motozinho, que deu essa entrevista exclusiva para vocês aqui no ICL, que é um piloto? O que ele contou para vocês e o que isso tem a ver com aquela mega operação há pouco tempo atrás, envolvendo PCC, Faria Lima, adulteração de combustíveis? Gabi, Mauro é um piloto de avião, como você disse, de 38 anos. Ele tem uma experiência profissional de cerca de 15 anos. Ele é filho de piloto, né? Ele sempre trabalhou na aviação executiva, ou seja, aviação particular, digamos assim. E ele trabalhava desde novembro de 23 na empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba, que é uma empresa que tem entre os seus clientes vários empresários e políticos. Desde o começo do seu trabalho nessa empresa, ele fez voos com 2 empresários. Mohamed Hossein Morad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme, conhecido como Beto Louco. São empresários da área de combustíveis que há anos são suspeitos de ser integrantes do PCC, ou de pelo menos lavar dinheiro para o PCC, né? O primeiro comandante do capital, a maior facção criminosa do país. Com o tempo, o Beto também se aproximou do dono da empresa, da TAP, né? O Epaminondas Madeira. Ele também é um personagem importante. Ele é também um personagem importante. E nas conversas com o Epaminondas, ele começou a ter acesso a informações sobre os negócios em que a empresa estava envolvida. Então, ele começou a saber que havia políticos, né, que eram sócios, né, segundo o relato dele, de aviões que a empresa operava, e que esses empresários, né, o Beto Louco e o Primo, também tinham aviões que, junto com a TAP, né? E ele começou não só
a receber informações sobre negócios negociatas, mas também a presenciar alguns fatos estranhos. Nessas atividades que ele exercia para a TAP. Por exemplo, ele já voou mais de 30 vezes com o Beto Louco e com o Primo, né? E ele, quando chegou, ele recebeu a informação de que o Rueda, Antônio Rueda, que é o presidente da União Brasil, tinha aeronaves na empresa, né? Tinha aeronaves que a empresa operava. Com o tempo, isso foi tornando... Essa situação foi deixando ele cada vez mais indignado, né? Ele explica, né, na reportagem que nós fizemos, que ele teve uma reviravolta, porque no começo ele não ligava tanto, mas depois ele mudou, né, de concepção diante da vida. E em um determinado momento ele resolveu falar do que ele sabia. Então ele procurou o César Calerron, que é o jornalista do ICL. O Calerron colocou em contato com o Leandro Demori, que é o diretor de jornalismo do ICL, e eles começaram a conversar sobre o que o Mauro tinha presenciado. E aí, esse trabalho de jornalista investigativo que eu entrei, né, posteriormente, junto com a Alice Maciel e com o UOL, resultou nessa série de reportagens que nós publicamos hoje. Isso aqui pra gente também pegar, você passou por alguns nomes que são muito importantes e também por alguns episódios que ele contou. Qual a relação dele com o Mohamed Hussein Morad, que é conhecido como Primo? Se a gente puder explicar um pouco melhor esse personagem. E também com o sócio do Mohamed, que era o Beto Louco, o Roberto Augusto Leme da Silva. O Primo e o Beto Louco, eles são donos de várias empresas na área de combustíveis. Que elas atuam em toda a cadeia produtiva do combustível. Então, postos de gasolina, produção de gasolina, botijão de gás. Então, eles atuam em todas essas setor de combustíveis com várias empresas. E essas empresas, elas têm uma certa estratégia, digamos, não muito honesta. Elas não pagam impostos e com isso elas conseguem oferecer ao consumidor preços mais baratos da gasolina, por exemplo, né? E isso é uma concorrência desleal. Ao mesmo tempo também, eles adulteram esse produto que eles vendem ao consumidor. E há anos eles já são conhecidos por essas práticas no mercado, né? E já há anos há investigações que apontam que eles são associados ao PCC. Então são dois empresários suspeitos de uma integração, digamos assim, com o PCC. E o Mauro, ele fazia as viagens de voo com o Beto e com o Murad. Então ele tinha essa relação, ele ouviu muitas conversas dos dois, com funcionários, com Epaminondas. Então ele tinha uma certa proximidade com esses dois empresários, então ele testemunhou vários, digamos, episódios em que eles estavam envolvidos. É importante ressaltar que esses dois nomes, eles aparecem, eu falei isso, mas eles aparecem naquela mega operação que envolve não só a Polícia Federal, contra o PCC, enfim, fintechs também, e esse sistema de adulteração dos combustíveis, justamente que eles são dois atores importantes. Certo, há menos de um mês houve 3 operações que foram deflagradas simultaneamente. A Carbono Oculto, do Ministério Público de São Paulo, a Quasar e a Tank, da Polícia Federal. Todas elas tinham como alvo o Beto Louco e o Murad, que fugiram, eles estão foragidos, eles não foram presos. E elas revelaram esse esquema sofisticado de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, mas também a atuação junto a fundo de investimento da Faria Lima. Então, Beto Louco e Murad são, como eu disse, foragidos da justiça. E o que a nossa investigação jornalística mostrou é que esse esquema é possível que ele seja mais amplo, porque envolve um mundo político, né? Parte das revelações do Mauro se referem ao Antônio Rueda, como eu já disse, né? O Antônio Rueda teria também sociedades em jatinhos com o Epaminondas na táxi aéreo Piracicaba, e ele presenciou, estava num voo em que uma sacola de dinheiro foi levada ao Beto Louco, em tese, para o senador Ciro Nogueira, né? Então são essas 2 maiores revelações do depoimento, né, que o Mauro deu a gente, em primeiro lugar, mas também ele já prestou depoimento à Polícia Federal.
Isso é fundamental que você traz. Na verdade, duas coisas. Primeiro, porque essa operação, ela mostrou como também a facção atua em diversas frentes. A gente acompanha, enfim, ao longo desses últimos anos. Mas não é só a questão do crime, mas no fluxo de capitais aqui de São Paulo, quando a gente olha especificamente para essas fintechs da Faria Lima. E agora vocês estão puxando mais um braço dessa história, que é um braço político importante. Assim, não existe crime organizado sem a entrada desses criminosos no mercado legal. Crime organizado significa, não é boca de fumo em favela, é lavagem de dinheiro sofisticada. É isso que as máfias italianas fizeram, é isso que as máfias nos Estados Unidos fizeram. É o caminho natural de toda a organização criminosa que se eleva ao patamar de máfia. Então isso não é uma novidade em si mesmo. Isso é digamos, um padrão natural de crescimento em todas as sociedades em que se observa a atuação de narcotraficantes. Essa foi a primeira vez que a gente falou da Faria Lima numa operação, né? Realmente, numa investigação sendo colocada com o nome desses bancos, né? Com a relação desses bancos até, inclusive. No primeiro lugar, assim, para mim, que já atuo há muitos anos, o que me espantou foi a amplitude, o número de fundos de investimentos, mas não o fato em si. Assim, quem conhece, assim, minimamente de crime organizado, de mercado financeiro, sabe que há uma relação ali por debaixo dos panos, mas é uma relação assim, que é quase, digamos, natural, sacou? Não existe crime organizado sem ajuda e sem essa entrada desses grandes operadores financeiros, sacou? É só, assim, quem quiser, é só pesquisar em qualquer, a história do crime organizado na Itália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, em que a máfia, ela se eleva, né? Ela vai atrás de contratos públicos, ela vai atrás de grandes operadores financeiros para lavar esse dinheiro, ela vai se inserir no mercado legal para dar uma capa de respeitabilidade. Então, assim, o que o PCC está fazendo é o caminho natural de toda a organização criminosa. Não à toa, quando essa operação foi deflagrada, essa mega operação, na verdade, pelo tamanho dela, a gente comentou, bom, aqui em São Paulo, para quem mora em São Paulo, todo mundo passa na frente, esse lava-jato aqui é do PCC, esse posto aqui de combustíveis é do PCC, é muito comum. E às vezes é mesmo, né? Adegas de bebidas, assim... É que é isso, o PCC começou com posto de gasolina, adegas, né, pequenos negócios, e aí é isso, quanto mais dinheiro, maior a necessidade de sofisticar essa lavagem de dinheiro, né? Assim, eu vou repetir aqui, talvez, tô sendo meio repetitivo, mas assim, era um passo natural, sabe? Chegar nos grandes fundos de investimentos, né? E aí a gente olhar para essa reportagem que vocês trazem com o depoimento do piloto, do Mauro, o Mauro Matosinho, ele diz que ele fez o transporte dos parentes do Beto Louco para o Uruguai na véspera dessa mega operação. Não foi isso? Isso é quase uma prova de que houve vazamento. Exatamente. Ainda não se sabe como essa operação foi vazada, mas pense, os dois maiores alvos eram o Beto e o primo. Eles não foram presos. Vários outros operadores financeiros também não foram presos. Assim, é impossível, assim, que essa operação tenha sido vazada. E essa viagem que o Mauro relata é uma prova, até porque assim, os parentes do Beto estavam ansiosos, tristes, sabe assim, eles não estavam no seu comportamento habitual, né? E eles, na segunda-feira, marcaram a viagem, e na quarta-feira a viagem foi realizada, e a operação foi deflagrada no dia seguinte. Então, assim, para mim, assim, é uma prova incontestável de que houve vazamento da operação. Isso é fundamental, esse ponto que você traz aqui. E um outro é sobre o banco que fazia o pagamento, né, o salário do Mauro. Você vê que tudo tá conectado, né? Tem o BK Bank, que é um banco que foi apontado um dos bancos, né, que foi apontado pela Polícia Federal e Ministério Público como um dos operadores principais do esquema, né? E esse banco pagava o salário do Mauro, né? E a gente tem as provas, inclusive. Eu recolhi com o Mauro os contra-cheques e os comprovantes de transferências bancárias, né? E foi esse seu trabalho, né? Até acho que é interessante você explicar aqui que você pegou o depoimento do Mauro Matosinho e você foi fazer todas as checagens para ver se batia com o que ele estava contando para vocês, né? A gente checou
o relato pessoal dele sobre a questão da doença que ele teve, o câncer. Nós checamos a vida judicial, digamos assim, dele. Eu, Alice Maciel, o Thiago Erdi. Nós tentamos também encontrar conexões e indícios do que ele estava falando sobre os aviões, né, tanto da Copap quanto do Rueda. Nós apenas não reveiculamos, digamos, a entrevista dele. Nós checamos para ver se havia incoerências, e não há, é um relato incoerente. É claro, né, ele é uma testemunha, né, então a visão dele é limitada dos acontecimentos. Ele não é um delator, ele não é um criminoso, ele não participou do esquema. Ele era apenas um piloto que fazia o trabalho dele. Ele levava, o chefe dele mandava, leve Beto Louco para Brasília. E ele levava, ele não era um observador participante, né, da história. Isso, e também bate com um depoimento que ele prestou para a Polícia Federal, Sim, nesse caso. Como é que tá, em que pé que tá essa investigação também? A gente ainda não tem tanto informações assim, porque tá, né, é uma investigação sigilosa, mas o que a gente pode dizer, o que ele falou pra gente, em primeiro lugar, falou pro Demore, pro Calerron, e depois uma nova entrevista, as mesmas informações ele passou pra Polícia Federal, que tá investigando a veracidade, né, das informações que ele passou. E esse depoimento, você falou, primeira vez que ele falou com a gente, isso também é importante para quem não acompanhou, ele tinha sido a fonte, vamos dizer assim, no jargão jornalístico, ele tinha sido a pessoa que falou anonimamente com o ICL na primeira reportagem que a gente publicou. Foi uma decisão para proteger a fonte. O jornalista tem a obrigação de proteger a fonte. Naquele momento, a gente nem sabia, o Demore e o Calerron, nem sabiam que havia essa operação, que essa operação seria deflagrada. Eles falaram dias antes dessa operação, ou seja, eles gravaram essa entrevista sem saber que haveria uma operação dias depois. E naquele momento, o Mauro pediu que o nome dele não fosse veiculado. Então a gente optou por usar essa expressão fonte anônima para proteger o Mauro, né? A gente está falando aqui de crime organizado, a gente está falando de pessoas com alto poder político e empresarial, sacou? Então, é nossa obrigação proteger a fonte, sacou? É claro que isso gerou críticas, mas assim, é o trabalho jornalístico, você tem que proteger sua fonte, sacou? É uma obrigação sua. Com certeza, e como é que foi isso? Porque, primeiro, eu quero entrar nessas afirmações dessa primeira reportagem. Era de um voo de passageiros, segundo ele, relato dele. Eles iam encontrar o presidente do PP, o Ciro Nogueira. O que ele relata? O chefe dele, Epaminondas, que possivelmente também participou do voo, ele estava com um copiloto, afirmou para ele, vai ter um voo do Beto para Brasília, e nesse voo vai ter uma sacola, essa sacola precisa ser especialmente cuidada. Quando o Mauro fala, quando o Epaminondas fala isso, ele quer indicar, ali tem algo de valor, ali tem dinheiro, né? E o Mauro já estava desconfiado, né, do que estava acontecendo, porque ele tinha visto notícias sobre o Primo, sobre o Beto, né, associados ao PCC, né? Ele grava, né, a sacola, a sacola tem uma sacola de papelão, com um envelope pardo contendo um valor pesado, né, algum objeto pesado. Para ele fica claro que ali tem dinheiro vivo, né? E durante o voo, o Beto Louco fala várias vezes senador Ciro, refere-se a um Ciro várias vezes. E é importante falar, o Beto fala senador Ciro, né? Só há um senador Ciro Nogueira. Quando eles chegam a Brasília, o voo vai de São Paulo, passa pelo Rio, do Rio vai a Brasília. O Beto Louco estava completo de funcionários, um deles pega a sacola, entrega ao Beto Louco, eles saem de carro, né, do hangar lá do terminal de Brasília. Quando eles voltam, uma das pessoas que estão com o Beto liga para o piloto que estava ao lado do Mauro e diz, estamos voltando do Senado, estão voltando do gabinete. Então é isso que ele relata, que eles levou uma sacola de dinheiro que estava guardada no toalete, que o Beto deu a entender, informou que durante o voo que iria encontrar o senador Ciro Nogueira. O Beto, ao sair desse avião, pega essa sacola e sai, e volta um dos funcionários do Beto dizendo que voltaram do Senado. Essa é a informação que o Mauro testemunhou e o que ele relatou pra gente, né? E o Matosinho, ele também acrescentou mais detalhes na história nessa segunda entrevista que ele deu a vocês. É isso, ele mostra, ele fala, né, como ele gravou, ele fala, ele mostra
prints de WhatsApp em que o Epaminondas faz menções ao Beto. Ele mostra o diário de bordo do voo, mostrando que o voo aconteceu. Então, assim, ele mostrou várias provas, né? Que mostram que a história dele tem coerência. Claro, há lacuna nessa história. Mas, como eu disse, ele é uma testemunha. Então, a visão dele é limitada. Ele não é um criminoso que está delatando, né, um fato que ele participou, né? Sim, e tem conversas também entre ele e o Epaminondas. Sim, que cita o Beto, e assim, o Epaminondas chega a fazer uma certa menção, que o Beto não tá pagando, estou carregando nas costas sozinho, ou seja, carregando o quê sozinho? Um negócio, né? Com sócios, é isso, né? Tem ali umas expressões que demonstram uma proximidade entre o Epaminondas e o Beto e o Mohamed. Importante. E quando a gente olha para TAP de novo, a gente puxa um outro personagem para essa história, um outro político relevante, que é o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda. O Matosinho, o que ele diz sobre ele ser o verdadeiro dono de algumas aeronaves da TAP? Vamos só lembrar um pouco, né? Antônio Rueda é um cara de bastidor, nunca concorreu a nenhum cargo eletivo. Chegou através de questões, né, digamos assim, de briga de bastidores à União Brasil. Ele é muito próximo do senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP. Os dois partidos fundaram uma federação partidária que é a maior força do Congresso atualmente, a maior força do Centrão. E o que o Mauro diz? Quando ele chega na TAP para trabalhar, ele ouve que um dos aviões que estavam naquele, né, que a empresa operava, era do Rueda. Então ele associa ele ouve que um dos jatos que eram operados pela TAP pertencia ou tinha participação do Rueda, que era chamado de Ruedinha entre os funcionários da empresa. Tempos depois, no começo do ano, o Epaminondas afirma para ele que um grupo liderado por Rueda, estava precisando gastar dinheiro, uma quantidade muito grande de dinheiro, e que a opção era comprar aeronaves. E várias aeronaves, 3 aeronaves na verdade, foram compradas nos últimos meses. É claro que não há, nesse momento, nenhuma... As aeronaves não foram compradas no nome do Rueda, né? Até porque ele teria que explicar, né? Porque a aeronave é um bem muito caro, né? Mas, segundo ele, o Epaminondas, várias vezes, em várias conversas com ele, dizia que essas aeronaves eram do grupo liderado por Rueda e que eles precisavam comprar, aumentar, digamos assim, o plantel de aviões da empresa, usando esse dinheiro que o Rueda precisava gastar. É importante. E você falou aqui muito rapidamente sobre essas questões de bastidores do Rueda. Ele é envolvido com muitas polêmicas, vou usar aqui uma palavra bem amena, com o Antônio Bivar, que é um rival político dele e que no passado foi bastante aliado. Na verdade ele era um afilhado político do Bivar e... envolvendo incêndio de casa e tudo. Usando uma expressão, digamos, conjugal, ele traiu o Bivar, ou pelo menos o Bivar se diz traído. Ele se aliou a uma ala do União Brasil, que é do Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, o prefeito de Salvador, Assemineto. E ele foi elevado ao cargo de presidente do União Brasil. Houve várias trocas de acusações, casas queimadas. Mas o importante é que o Rueda também, ele exibe um padrão de vida, ele ostenta a riqueza. Ele tem carros importados, ele mora numa mansão em Brasília, né? E há uma desconfiança sobre de onde vem esse dinheiro dele, né? E o trabalho dele como advogado justificaria esse tamanha riqueza, tamanha ostentação de riqueza, né? E só para complementar e a gente fechar, o Antônio Rueda também apareceu, né, nessa operação da Polícia Federal. Não, né? O que se sabe é que o relato do Mauro cita o Rueda as mesmas informações que o Mauro passou pra gente e o Rueda está entre os investigados, né? Agora ele está investigado na operação... dentro da Operação Carbono Oculto. Não, Carbono Oculto é da MP. Ele está investigado dentro da Operação Tank da Polícia Federal, né? É bom deixar isso bem claro, né? Mas isso é isso. A gente não sabe ainda o que a Polícia Federal avançou e tudo. Mas o que a gente pode dizer com certeza é o que o Mauro falou pra gente, o Mauro falou pra a Polícia Federal. Isso é um fato.
E acho que bate também com as investigações e aí, enfim, todos os fios acabam... Aí cabe à Polícia Federal, né, avançar e fazer o trabalho dela, né, assim, para ver se realmente o que o Mauro fala vai revelar, né, todo esse, digamos, essa rede, né. Mas há explicações a ser dadas por esses políticos, né. E aí, se a gente for pensar que na véspera da matéria foi aprovada, né, a PEC, né, chamada PEC da blindagem, que incluiu como foro privilegiado presidentes de partidos que não tem, né? O Rueda não tem cargo político, ele não tem cargo eletivo, né? Assim, é estranho, né? Uma coincidência, né? Assim, tem uma operação, a deflagração da operação, tem a nossa investigação jornalística, né? E aí, de repente, não só tem a PEC da blindagem, essa corrida, né, para aprovar, e tem esse jabuti, digamos assim, que é o benefício para o presidente de partidos. Né? Isso é bastante importante de você falar, Flávio. Ainda bem que você tocou nesse ponto, porque ele está um pouco escondido. Não que, enfim, os outros pontos são bastante importantes também, né? Para os parlamentares, de blindagem dos parlamentares, mas esse é um que não está sendo tão observado e tão falado. Eu acho que nossa reportagem, ela talvez explique um pouco por que esse item foi colocado, né? Assim, por que o presidente de partido político tem que ter foro privilegiado? Por que foi incluído na PEC da blindagem? Eu acho que me parece óbvia a relação, né, entre o que a gente estava investigando, o que a PF está investigando também, e o que foi aprovado pela Câmara, né? É um questionamento importante que você traz aqui. Obrigada, Flávio. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês e a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos todos. Obrigado, Gabi. Sempre gosto de receber aqui. Também sempre gosto de vir. Até mais. E eu quero lembrar você também que, além da nossa reportagem no nosso site, serienoticias.com.br, além dos nossos canais, a gente tem também a nossa revista digital semanal agora, que é a Revista Liberta. Batemos 15 mil assinaturas e você pode ser mais uma dessas pessoas. É um espaço onde a gente vai continuar fazendo o nosso jornalismo, que é um jornalismo crítico, aprofundado e com artigos bastante interessantes. Você pode acompanhar, você vai lá em revistaliberta.com.br. Se você ainda não é assinante, você pode acessar agora para fazer parte dessa comunidade que continua crescendo. A matéria de capa dessa nova edição é assinada pelo James Green, pelo Leonardo Trevisan e o Jamil Chad, Estados Unidos, Democracia em Ruínas. Então você não pode perder. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, e você acompanha em detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Quando está na transição do governo Temer para o governo Bolsonaro... Foi tão cedo que você percebeu? Ainda no... Foi em janeiro. No banco, não, foi em dezembro. No Banco do Brasil, o Bolsonaro me liga um dia e fala para mim assim, vem aqui na minha sala que eu quero falar contigo. Aí eu fui. Bom, cheguei lá para falar com ele, ele virou para mim e fez assim, ó. Porra, o Temer acabou de sair daqui, Frota. Ele quer uma fatia do meu governo, mas eu não vou dar porra nenhuma para ele, a não ser aí que ele começa. O Ministério da Cultura. Porque você sabe que eu vou diminuir. Vou acabar com o Ministério da Cultura e vou transformar numa Secretaria de Cultura, porque você sabe que a Daniela Mercury e a Ivete Sangalo fizeram hashtag ele é misógino, ele é racista, ele é isso, ele é aquilo, homofóbico, blá, 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 blá. Eu odeio essa gente toda e vou acabar com essa porra. Vai virar uma secretaria. Vai virar uma secretaria. Ele na cabeça dele... Sim. Ele não sabia que secretaria ou ministério, o número de funcionários ia continuar o mesmo. Muda o status do ministro. Ele queria só diminuir a parada. E ainda fala assim pra mim, eu vou usar as palavras dele. Ele ainda fala assim, me indicou uma porra de um cara que eu nem gosto dele, que é o Osmar Terra. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar em Osmar Terra. E ouviu bastante depois. Né? Aí ele vira pra mim, aí eu falei, mas quem é o Osmar Terra? Eu perguntei pra ele, ele falou, pô, é um deputado gaúcho. Aí, médico. Eu falei, caralho, mas tu vai botar um médico pra tomar conta da cultura? Como é que pode um negócio desse, Bolsonaro? Aí ele falou, não, Frota, porra, deixa pra lá, não vamos se meter nessa parada. Eu falei, não. Parece um diálogo do The Office. Eu fui criado, né, na cultura, falei pra ele. Fiz algumas coisas que não são culturais, mas... Depende. Depende. Anima a galera. E aí,
cara, tu não pode entregar. Não, vou entregar, não sei o que, coisa e tal, bababá. Aí eu falei, tá bom, mas tu me chamou aqui pra quê, porra? Aí ele falou assim, não, porque é aí que você entra. Embaixo do Osmar Terra vão ter 6 secretarias. E como você conhece todo mundo do mercado, eu queria que você tivesse essa responsabilidade de montar essas secretarias. Eu falei, tá bom. Aí eu saí, não fui chamar amiguinho meu, fui chamar pessoas que eu achava que pudessem dar conta do recado. E aí tinha a Secretaria da Diversidade. Olha que parada engraçada. Todo mundo que eu chamava para diversidade, quando falava que era com Bolsonaro, ninguém queria ir. Aí, pô, sobrou ali Antônia Fontinelli e sobrou... eu falei, puta, eu vou chamar a Marlene Matos. Para ser a secretária de diversidade. E aí o pior foi o seguinte, que eu ligo pra Marlene, todo feliz, e falo, Marlene, Frota, fala, Frota. Tudo bem? Tudo bem. Pô, Marlene, eu acho que dá pra... Pô, você é o combo perfeito, falei pra ela. Ela falou, que porra de combo é esse? Eu falei assim, pô, você é preta, gay e, porra, diretora de TV, cultura e tudo. Eu queria te convidar pra Secretaria de Diversidade. Ela falou, mas com o Bolsonaro? Eu falei, vai tomar no cu, Frota. Bateu o telefone na minha cara. Eu achei que ela ia responder igual pra Xuxa, né? Eu não sou condescendente com gente burra. Bom, enfim... Eu fui montando a parada. A única que eu não consegui montar foi a da diversidade. Eu liguei pro Celso Russomano, porque, pô, tinha que montar a Secretaria de Direitos Autorais. Aí eu falei, pô, quem que você indica? Ele indicou 5. Dos 5, eu falei, qual que vai? Enfim, montei a parada. Aí vou, inocentemente, no Osmar Terra, falar com o Osmar. Pô, o presidente mandou, eu vou lá no Osmar Terra. Cheguei lá, eu falei, Osmar, preciso mostrar para você aqui o teu organograma aqui das pessoas que vão trabalhar aqui. Então ele falou assim para mim, Frota, porra, dezembro e tudo, eu vou passar o Natal e o Ano Novo com a minha família no Canadá. Em janeiro a gente vê isso. Falei, mas peraí, eu tô maluco, como que é em janeiro a gente vê isso? Se o governo já vai estar acelerado dia 1º de janeiro. Muito ingênuo, né? Como que eu vou te apresentar essas pessoas? Vai ficar parada a secretaria? Eu falei para ele. Até lá não se resolve nada. Aí ele falou, olha, eu vou pro Canadá, eu vou parar em Guarulhos, vou ficar 3 horas parado, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Fui, fechei um restaurante em Guarulhos, levei todo mundo pro restaurante, as pessoas convidadas. O Osmar desceu do avião e foi lá. E lá conversou, tirou foto com as pessoas. Ó, Osmar, esse aqui é fulano, pra secretaria, não sei o quê. Apresentei tudo. Foi embora. Eu, pô, fui tocar minha vida. Veio Natal, Ano Novo, não sei o quê, começou a legislatura lá. Porra, aí quando dá assim, Cecília, tipo, ali quase no final de janeiro, já pro início de fevereiro, me liga uma dessas pessoas que eu convidei e fala assim, você sabe aonde que eu vou mandar fazer crachá, se eu vou ter flat, se vai ter carro à disposição, eu posso levar uma secretária, sabe quanto que vai ser o salário? Eu falei, meu irmão, tô sabendo de nada, pô. Pra mim, tu já tava trabalhando. Aí o cara falou pra mim, não, ninguém nunca me ligou. Aí eu gelei. Fim de janeiro. Aí eu falei, puta, bem-vindo a Brasília. Governo. Vou conhecer Brasília agora. Falei, como não te ligaram? Não ligaram. Aí eu liguei pra mais 2 pessoas que eu tinha convidado também. As pessoas falaram a mesma coisa. Não, falaram, eu já tô até trabalhando. Ninguém nunca me ligou. Aí eu fui no Osmar Terra. Cheguei no Osmar me deu um chá de cadeira de 45 minutos, fiquei lá parado. Aí entrei, o Osmar falou assim, Frota, é o seguinte, era melhor você falar com o Onyx. O Onyx estava de chefe da Casa Civil. Aí eu falei, mas por que eu tenho que falar com o Onyx? Não, é melhor você falar com o Onyx, não sei o que. O Onyx já tinha os cargos prontos. E o Osmar tinha dado uma entrevista, não sei se vocês lembram, dizendo que ele foi chamado para ser secretário da Cultura, mas que de cultura ele só tocava birimbau. Eu até numa sessão comprei um birimbau, levei para ele, pedi para ele tocar, ele não tocou o birimbau. Aí, grande capoeirista. Aí eu fui no Onyx, cara. Aí cheguei no Onyx, fui lá no palácio, entrei na sala do Onyx, o Onyx tomando chimarrão, aquela coisa toda, virou para mim. Eu falei, aí eu contei essa história toda pro Onyx, que o Onyx, eu nunca tinha falado, né? Que o Bolsonaro pediu, caramba, aí o Onyx vira para mim e fala assim, Frota, eu achei que o Osmar tivesse falado contigo. Sabe o que é? É que nós lá do Rio Grande do Sul, a prefeitura, a Secretaria de Cultura, o nosso amigo que era não sei o quê, que tinha na secretaria, mas nós trouxemos todo mundo de lá. Aí eu falei assim,
E, cara, eu falei, mas e a galera que eu chamei? Ele falou, nem conheço. Não tem nenhum nome aqui comigo para contratar ninguém que você tenha indicado. Falei, pô, não é possível, Onyx. Tu me conhece, a gente fez a campanha do Bolsonaro, vocês não vão aplicar essa em cima de mim agora. Eu não sou, porra, eu posso não ser, sou faixa branca, caralho, mas vocês estão de brincadeira comigo, porque na hora de sair na porrada lá embaixo, fui eu que estava lá na linha de frente defendendo o Bolsonaro, e você sabe disso. Se tem uma pessoa aqui dentro que não merece estar passando por isso aqui, sou eu. Até porque não fui eu que bati na porta do Bolsonaro para pedir cargo. Para indicar ninguém. Para indicar ninguém. Aliás, eu não indiquei ninguém. Eu não tenho cargo nesse governo. O Bolsonaro é que me chamou. Ele falou, então você vai falar com o Bolsonaro. Aí eu falei, beleza, é isso? É. Aí desci, fui lá na sala do Bolsonaro. Aí bati lá, a mulher veio, entra, eu não sei o quê. Aí o Bolsonaro, ele tem mania de ficar assim, né? Aí ele, eu entrei, ele estava assim, sentado sozinho. Eu já entrei, Cecília, eu vou falar como eu falei. Por favor. Eu falei assim, Bolsonaro, que porra é essa? Quem manda nesse país? É você ou é o Onyx Lorenzoni? É você ou é o Osmar Terra? Ele ficou assim, ele falou, por que, Frota? Eu falei, porque você me trouxe aqui no Banco do Brasil, pediu para eu chamar várias pessoas, eu tirei gente que estava empregada na Fox, com 3 filhos, entendeu? Com um emprego de 11 anos para vir trabalhar aqui, porque você pediu, e agora o Onyx Lorenzoni falou para mim que nem sabe quem são essas pessoas. Pô, eu fiz reunião, fechei restaurante lá, e o caramba, uma coisa que eu nunca nem pedi pra você. Não fui eu que bati na sua porta aqui pra pedir cargo. Foi. Ele falou, não, eu falei, foi você que me pediu. Que porra é essa? Aí ele falou, não, mas porra, esquece isso, já te falei que cultura dá problema. Eu falei, o mínimo que eu espero de você é que você pegue essa porra desse seu celular, chame aqui dentro o Onyx Lorenzoni e o Osmar Terra e fale, eu combinei com o Frota, porque, inclusive, o Bolsonaro ficava me cobrando. Eu tenho as gravações, ele assim, olha, Frota, quem você chamar, eu assino embaixo, porque o Osmar não vai querer fazer merda. Então você tem que ligar para esse cara. Ele falou, Frota, eu não vou ligar. Eu não vou ligar, não vou entrar nessa seara, nessa discussão. Não. Falei, mas como é que eu fico nessa porra? Entre desagradar o chefe da Casa Civil a um deputado faixa branca... mas um deputado ele optou... que foi guerreiro dele lá na frente. Mas a política ama traição e abomina o traidor. Eu sei disso. Aí, porra, e aí eu entrei num outro assunto que eram os processos que eu tinha recebido por defender o Bolsonaro. Eu tive quase R$1 milhão em processo. Caramba. Aí eu falei pra ele assim, porra, e ainda tem os processos que eu queria falar contigo, porque eu acho que o PSL tinha que me ajudar nesse pagamento desses processos. Ele virou pra mim e falou, essa parada é a seguinte, a boca é sua, o BO é seu. Aí eu virei e falei... Aí você entendeu. Não, aí eu falei, é isso, Bolsonaro, vai ser assim daqui pra frente. Ele falou, meu irmão, eu falei, então beleza, obrigado. Virei as costas, saí puto, Cecília. Eu saí ali do Palácio, eu fui a pé até a Câmara, eu tava de líder do PSL, eu entrei, tava o Rodrigo Maia na mesa. Eu falei, presidente, tempo de líder. Aí ele me deu tempo de líder. Aí eu subi... Olhei para a câmera e falei assim, vou começar por você, Bolsonaro, mas aqui o recado vai também para o Osmar Terra e vai para o seu Onyx Lorenzoni. Aí botei a metralhadora .50 e sentei a porrada. Aquela galera, só um minutinho, claro, aquela galera, os PSL que tinham entrado na onda do Bolsonaro, sim, os bolsonaristas, ninguém sabia dessa história que eu estou contando aqui para vocês. Eu não tinha contado para as pessoas, o Bolsonaro pediu para mim ir buscar o secretário e o cara... Aí você virou traidor. Os PSL ficaram olhando para minha cara, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Eduardo Bolsonaro, os caras ficaram olhando para minha cara e tipo assim, porra, o Frota enlouqueceu, caralho. Ele tá batendo no Bolsonaro. Janeiro, né? Em janeiro, final de janeiro. Que porra que é essa? Entendeu? Aí ficou um clima fudido, entendeu? O Bolsonaro ficou... E aí, logo depois... ficou um clima, logo depois estoura a bomba do Queiroz. E aí o Paulo Pimenta, numa discussão, ele aponta pra gente ali embaixo, que o PSL ficava ali na frente, ele aponta pra gente ali embaixo e fala assim, porque eu duvido que vocês que entraram aqui combatendo a corrupção têm coragem de subir nesse plenário aqui agora e pedir a prisão do Queiroz. Eu subi e falei, eu quero a prisão do Queiroz. Eu quero saber se você quer que o Lula continue preso. Perguntei pro Paulo Pimenta. Mas eu quero a prisão do Queiroz. Aí toca o meu telefone. É o Bolsonaro. Puta que pariu, tu tá pensando o quê, caralho? Vai se fuder, porra! Como é que tu abre essa boca, tu pede a prisão do Queiroz, porra? Tu quer me fuder? Quer fuder meu filho? E desligou o telefone na minha cara.
Eu fiquei assim, Cecília. Tipo, falei... Aí devem ter falado pro Flávio Bolsonaro, porque ele estava lá no Senado. Brota. Ele saiu de lá, veio, e aí eu ainda não tinha nem dado tempo de eu sair da tribuna, assim. Aí, porra, sobe o Flávio Bolsonaro. Aí veio na minha direção, aí abriu os braços e fez assim, ó. Papai tá puto contigo. Papai tá puto contigo. E aí, porra, veio no meu ouvido e falou assim pra mim, Cecília. Veio no meu ouvido e falou assim pra mim, ó. Porra, Frota, tu quer me fuder, mano? Como é que tu pede a prisão do Queiroz assim, cara? Porra, meu pai tá puto contigo. E virou as costas. Eu falei, puta, mano. Fechou o tempo. Fudeu. Aí foi o Bivar que me chamou. Certo. E aí, meu nome tava marcado pra ir no café da manhã do Paulo lá da economia. Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram um café da manhã para 1.000 pessoas no Palácio. Logo no dia seguinte, meu nome estava lá. Foi a última vez que eu entrei no Palácio, porque meu nome ainda não tinha entrado na lista negra. Aí eu entrei. Eu tô lá. Fui lá falar com o Paulo Guedes, que eu tinha feito uma defesa dele, o caramba, papapá. Aí o Bolsonaro me viu. Aí ele estava conversando com a Bia Kicis e com outras pessoas, não esqueço mais disso, cara. Aí ele abre, que assim, ele vem na minha direção. Ele sempre teve aquelas brincadeiras dele, homofóbicas e o caralho, ele sempre brinca assim, tipo, eu tô namorando o Rodrigo Maia, mas o nosso namoro não tá dando certo, né? Nesse dia ele chegou para mim, foi fazer uma brincadeira, mas em tom de crítica, tinha uma pessoa gravando. Aí ele vem, me pega pelo braço, chega no meu ouvido, tem no Google isso, pode procurar. Ele vira no meu ouvido e fala assim, porra, Frota, caralho, fecha essa matraca, porra. Como é que tu me pede a prisão do Queiroz, porra? E se tu continuar falando assim, porra, eu vou parar de transar contigo, porra. Falou isso pra mim. Aficionado, né? Aí a mulher gravou e tirou a parte do Queiroz e só botou o Bolsonaro. Porra, Frota, eu vou parar de transar contigo. Tem essa cena, né? Isso dentro do Palácio, tu acredita nesse discurso? Bom, e aí ele virou a escola. E desse dia em diante, eu fui barrado em tudo que você puder imaginar. Não tinha relatoria, os meus projetos não andavam, eu não conseguia andar, sabe, em Brasília, as coisas foram se fechando e o caramba, papapá. As minhas coisas só andaram porque o Rodrigo era contra o Bolsonaro. E aí o Rodrigo... Não, ele bancava. Entendeu? O Rodrigo botava pra frente, porque eu também era um dos únicos que fazia uma defesa do Rodrigo, quando o Rodrigo precisava. Entendeu? Porque o Rodrigo era muito isolado ali, ele sabia que as pessoas aturavam ele, né? Pelo cargo que o cara tem. Né? Então, e eu defendia ele em alguns momentos e ele bancava, né, relatoria, bancava projeto e o caramba. Mas o meu líder não ia lá me defender. Claro. Porque eu não tinha acordo. Porque o líder, ele defende o deputado que está fechado com o sistema. Claro. O líder senta Vai dividir o bolo, né? Senta na reunião de líderes e fala, eu tô com 3 projetos aqui do Frota, tem um que interessa a gente, vota aí, não sei o que. Agora, Frota, tu não respondeu a pergunta do Gabriel. Vai se candidatar? Não, então, eu tô pensando em sair para vereador na cidade de Cotia. Eu quero... Porque foi o seguinte, Cecília, disso tudo que eu estou te contando, eu fui esmagado nas redes sociais. Claro. Porque eu saio do bolsonarismo... Tanto que você fechou o seu Twitter. Quando o Bolsonaro ainda tem 65% de aprovação. Não, e uma seita de seguidores... Então, raivosos, eles né? tentaram, naquela hora que o Bolsonaro pede a minha cabeça, não sou eu, não fui eu que briguei com eles, foram eles que brigaram comigo, mas eles invertem o processo com a milícia digital e falam, não, o Frota se elegeu com a gente e traiu a gente. Então eles botaram isso. Isso perdurou durante muito tempo e ainda veio a pandemia no meio do caminho, que afastou a gente da tribuna. Sim. Entendeu? Então não tinha defesa ali. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu fui muito agredido, violentado dentro das redes sociais de uma maneira muito forte. Só que, cara, eu venho de uma carreira de artistas e pá, então eu acostumei na vida a tomar chicotada. Mas eu vou te falar,
teve momentos que, porra, eu falava, puta, mano, é foda. Sabe? Família sofrendo e o caramba, isso, cara. Então foi um negócio, foi tão massacrante a parada, que vocês vão lembrar agora porque eu vou falar. O Bolsonaro, ele tomou um ódio tão grande de mim, porque ele acha que eu liderei o movimento, e liderei boa parte, porque... Foi logo no início. Eu fiz... Não, eu além de ter abandonado, de ter saído, né, de não ter compactuado com o erro, com o errado e etc e tal, eu ainda liderei, fui um dos líderes da CPMI das fake news, que foi no coração deles, entendeu? E ainda virou a máquina, né? E ainda fiz parte... É a partir do meu depoimento e do depoimento da Joyce para o Alexandre de Moraes que derreteu a parada toda. Então, e ele sabe disso. Tanto ele sabe disso que quando ele vai para o segundo turno com Lula, porra, cara, tu vai enfrentar o Lula no segundo turno, você tem muita coisa para se preocupar. Certo? Claro. Porra, ele junta aquela galera dele naquele cercadinho e fala o seguinte, do lado do Flávio Bolsonaro. E o Alexandre Frota, foi eleito ou não? Aí todo mundo, não. Ele, tá vendo só, não sei o quê. O cara se preocupou. Você magoou fundo não, ali, sim, cara. Sim. Porque, pô, eles não estão acostumados a se frustrar ou receber não depois que eles se empoderaram do poder. Eles achavam que estava tudo assim, ó. Vamos fazer. Então, quem é o Frota? Quem é esse merda que não é da política para dizer não e que não vai ficar com a gente? Vamos amassar ele, entendeu? Curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.